Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Eu me chamo Eduardo. Prestigie o nosso canal. Se você tem nos acompanhado, se você curte as boas histórias que a gente conta aqui toda semana no sábado, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal. Hoje eu estou aqui para falar dos Dias das Mães, né? Nós recebemos uma mensagem do espírito da Umbanda, né? O Pai Tomé, que tem tudo a ver com as mães, no aspecto mais literal da coisa, né? A mãe é aquela que está sempre do nosso lado, é o nosso anjo da guarda. Mãe é a coisa mais maravilhosa que tem nesse mundo. Amor de mãe não tem igual. A própria Bíblia, né, de Jesus diz que a gente deve procurar amar o nosso próximo como a gente mesmo, né? Mãe ama mais do que ela própria. Ela ama a gente mais do que ela mesma. Ela vai além do mandamento divino, né, do amor ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente se alegra de poder ter recebido essa história de hoje que eu vou contar para vocês, né, o espírito do Pai Tomé da Umbanda, né? E apesar de ser uma história forte, a gente até refletiu, puxa, os espíritos da Umbanda, eles são mais crus, né? Eles falam de uma forma mais objetiva, sem rodeios, mas mesmo assim, né, eles decidiram falar sobre a mãe, né? Sobre esse espírito maravilhoso que nos protege, não é? Então eu vou contar para vocês aqui uma história que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Apesar de ser difícil a história, apesar de ser uma história que leva a gente a uma reflexão profunda a respeito de nós mesmos, né? E da nossa caminhada. Bom, não sei se ficar vendo minha mãe fazendo tudo para todo mundo, sem qualquer reconhecimento, é que me incomodava. E por isso me tornei uma pessoa avessa às pessoas, sempre com um pé atrás com todo mundo. Já que para mim, quando uma pessoa se aproxima demais, é porque vai lhe dar trabalho. E o único trabalho que eu queria ter era comigo mesma. Uma vez, cheguei a dizer a ela, minha mãe, né, que não acreditava em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Deus, discos voadores e nem no amor de mãe, porque ela tinha preocupação com a família toda, menos comigo. Sendo assim que arrumei um emprego e passei a ganhar o suficiente para me manter, saí de casa e arrumei o meu canto solitário. Trabalho, estudo e saio com quem quero, na hora que bem entender. Fujo de compromissos complicados e de pessoas embaraçosas e não quero ser incomodada de jeito nenhum com os problemas dos outros. Para mim, bastam só meus próprios problemas. Moro em um edifício em que todos os apartamentos são do mesmo dono. Um senhor que também mora no edifício, em um apartamento, junto com a filha e a neta. O rapaz do apartamento 303 não parava de gemer, e eu ouvia alto e claro os gemidos dele, e isso me incomodava, ainda mais porque ele gemia de madrugada, depois que chegava não sei lá de onde. Como os outros moradores do condomínio eram mais tolerantes do que eu, o gemedor foi ficando, e quando vi que ele não ia mesmo sair do lugar, resolvi tomar uma providência para ver se me livrava daquele incômodo. A primeira coisa que me ocorreu foi ir atrás dele, que me recebeu num sábado à tarde com a cara de sono que só vendo. Preciso falar com você. Ele me encarou, como se o cérebro ainda estivesse carregando, até que balbuciou. Aurélio. Meu nome é Aurélio, Dona Marta. Sim, isso mesmo, Dona Marta.
Como ele parecia estar fora do ar, tomei a iniciativa. Posso entrar? Vi pelo movimento dos olhos que ele estava pensando, o que era um bom sinal. É claro que sim, dona Marta. Entrei sem a menor cerimônia, assim que o dono da casa saiu da minha frente. Vendo que sua casa havia sido invadida, ele pediu para que eu me acomodasse no sofá, e foi o que eu fiz. Ele então fechou a porta e veio lerdamente na direção da poltrona de frente ao sofá que eu estava sentado. O que posso fazer por você, dona Marta? Parar de gemer. Ele me olhou como se não entendesse, o que me obrigou a explicar a situação. Você geme quase toda a madrugada, e sua gemessão não me deixa dormir. Aurélio permaneceu em silêncio por uma eternidade. Devia estar remoendo dentro da cabeça o que queria me dizer. Fiquei imaginando quantas mentiras, quantas desculpas esfarrapadas deveriam ter sido elaboradas por aquela mente doentia. Vou ser sincero com você, Marta. Pensei comigo. Que bom. Eu frequento um terreiro de Umbanda e, com a ajuda do espírito de um preto velho, o Pai Tomé, eu tiro a dor das pessoas, mas no processo a dor passa para mim e eu tenho que suportá-la, o que normalmente leva algum tempo, até que a dor seja retirada de mim pelo espírito do Pai Tomé. Por isso que você vive gemendo? Por causa da dor que tira dos outros? Sinceramente, aquilo era tão absurdo que não quis esperar que Aurélio me contasse o resto da história. Ou outra história, qualquer ainda mais mirabolante. Levantei-me e fui embora, pois sabia que daquele mato não ia sair coelho. Antes de sair pela porta, voltei-me e disparei uma última pergunta em cima de Aurélio. Por que não geme em outro lugar? Ele me deu uma olhada. Onde eu acharia um apartamento, Marta, tão bom e bem localizado, por um aluguel que o meu pobre salário dá conta de pagar? Então o ponto fraco do gemedor era o aluguel. É lógico que conversei com o dono do prédio e tentei convencê-lo a aumentar o aluguel do gemedor. Mas ele retrucou que sofria de dores atrozes nos joelhos, que foram retiradas por Pai Tomé com a ajuda do gemedor. E como agradecimento, já que o gemedor na ocasião precisava de um lugar para morar, havia-lhe oferecido o apartamento e cobrava um aluguel que o gemedor dava conta de pagar, apesar de saber que dinheiro nenhum no mundo pagaria o que o gemedor sofrera por ele. Pois é, o mundo está cheio de gente doida. E não é que o pobre coitado do dono do apartamento acreditava mesmo que havia sido curado pelo gemedor com a ajuda de um espírito de um preto velho? Vê se pode uma coisa dessa. Que coisa absurda. Já começava a me conformar em ter de suportar a gemessão do gemedor, quando depois de explicar minha situação para uma amiga de trabalho, ela me sugeriu pedir ajuda a um feiticeiro. É tiro e queda, amiga. O feiticeiro fez um trabalho para mim que amarrou o Gilberto na minha. E olha que eu passei uma vida atrás dele e ele não me dava a menor bola. O que você está sugerindo, amiga? Vou levá-lo ao feiticeiro. Ele vai fazer um trabalho para que você se livre do gemedor. Fui na onda da minha amiga e encomendei um trabalho para o tal feiticeiro. E uma semana depois, o dono do apartamento morreu. O que me deixou apavorada, acreditando que eu tinha indiretamente matado o infeliz. Porém, na semana seguinte ao enterro dele, um dos herdeiros colocou o gemedor para fora do apartamento. E de tanta alegria, até me esqueci do falecido. Pena que o espírito do falecido não se esqueceu de mim, passando a me aparecer em todo lugar. Como passara a viver assustada, corri atrás da amiga, que havia me indicado o feiticeiro, para que ela me arrumasse um encontro com o infeliz e ele desse um jeito de me livrar do assédio do fantasma.
Mas o feiticeiro simplesmente me disse que ele não tinha nada a ver com isso, que o problema era meu, já que eu fizera tudo de caso pensado, devendo ter pensado nas consequências antes de procurá-lo e pedir a ele um trabalho para afastar o gemedor. De volta ao meu lar, porém já não tão doce lar assim, me escondi debaixo das cobertas. Quando me veio à mente a imagem da minha mãe, para quem não havia problema impossível de ser resolvido, e fiquei pensando, se ela não tivesse morrido, talvez pudesse resolver os meus estranhos problemas também. Senti então um arrepio correr pela minha espinha e tirei a cabeça para fora da coberta, certa de que veria o fantasma que me perseguia sentado à beira do colchão, me encarando com aquele olhar zangado. No entanto, meus olhos cruzaram com o olhar terno de minha falecida mãe. Mãe? Você pode me ver, Marta? Parece que posso. Vendo o rosto de minha mãe, fui tomada pela emoção e comecei a chorar, feito uma criança pequena e traquina que apanhou da mãe por alguma travessura. Cheio de arrependimento. Mãe, fiz um monte de coisa atrapalhada e agora não sei o que fazer da minha vida. Ah, filha, não há problema sem solução para Deus. Deus não existe, mãe. Como é mesmo que você costumava falar comigo, filha? Mãe, se cuida, senão a morte chega e tudo acaba. E você não aproveitou nada da vida. Pois é, filha, você acreditava que acabava, né? Mas como está vendo com seus próprios olhos, não acaba não. Deus existe, filha. E é Ele quem permitiu que você me enxergasse, apesar de eu estar todo o tempo ao seu lado, para que eu possa orientá-la. Então me ajuda, mãe. Volte lá no começo, filha. Fale com Aurélio e se desculpe com ele. Desesperada, fiz o impensável e corri atrás da ajuda de Aurélio por influência do espírito de minha mãe, pois ele era a única pessoa que eu conhecia que conhecia daquelas coisas, já que frequentava um terreiro de Umbanda. E conversando pelo celular, Aurélio me recomendou procurar Pai Tomé. Por onde anda o Aurélio? O que quer saber dele, filha? Tem uma dor que está acabando comigo e sei que só ele pode tirá-la de mim. O Aurélio tira a dor física, filha, e não a dor de consciência. O preto velho sabia das coisas, era evidente, então resolvi abrir o jogo. Preciso saber, Pai Tomé, fui eu quem matei o dono do apartamento onde o Aurélio morava? Pode até não ter sido você, filha, mas o espírito do falecido acha que foi. Mas eu nem pensei que o mal que você estava fazendo para o Aurélio podia matar o dono do apartamento, filha. Não é? Pai Tomé deu uma risada, daquele jeito debochado que os pretos velhos riem. Filha. Pois o mal feito foi por conta de satisfazer o seu desejo de ficar livre do Aurélio, filha. Aprende que todo o mal que você faz aos outros está, na verdade, fazendo mal para você mesmo, filho. Ah, Pai Tomé, o espírito do morto não para de me assustar. Corre atrás do perdão dele, filha, que a assustação passa. Sabia que antes de me reconciliar com o espírito falecido, eu tinha que conseguir o perdão de Aurélio. E quando perguntei novamente por ele, descobri que o pobre coitado estava morando num barraco no fundo do terreiro. Fui até lá achando Aurélio comendo um prato de arroz com feijão. Nada? Ah, Aurélio, eu aprontei com você. Contei a ele tudo o que tinha feito para me livrar da gemessão. Pensei que iria me mandar sumir, mas ele me olhou com o pé na ar. Ah, Marta, já senti as dores mais atrozes, mas confesso que não sei se suportaria sentir a dor que você está sentindo. Ouvindo aquilo, meus olhos umedeceram e as lágrimas represadas correram soltas. Aurélio gentilmente me acolheu num abraço e disse baixinho para eu não chorar. O fantasma tem acabado com a minha vida, Aurélio.
Você precisa conquistar a simpatia dele, Marta. E como eu farei isso, Aurélio? Olha, Marta, eu conheci bem o fantasma antes de ele virar fantasma. E ele, uma vez, me levou a um hospital de crianças, onde ele costumava frequentar, trabalhando como palhaço. Apesar da idade avançada, ele era o mais animado da turma, o que mais fazia graça. Aí eu, inclusive, perguntei a ele por que é que ele tinha entrado nessa. Afinal de contas, por que é que ele havia virado um palhaço e por que ele visitava hospitais com crianças doentes. Aí ele me falou por causa que ele tinha um caso na família, assim, de uma criança doente e que ele não conseguia aliviar as dores dela, não conseguia fazer com que ela melhorasse, até que ele descobriu que se vestindo de palhaço e fazendo palhaçadas, podia fazer a criança rir e ela se esquecia das dores, pelo menos um pouco. Ah, Aurélio deu um suspiro. Imagino que o falecido esteja fazendo falta para o resto da turma de palhaços, Marta. Está sugerindo que eu vire um palhaço, Aurélio? Uai, estou apenas tentando ajudá-la. Mesmo depois que eu aprontei com você, Aurélio? Você está pensando que eu quero me vingar de você, Marta? Quem sabe você não vai tirar um monte de fotos de minha cara pintada de palhaço e postar na rede para todo mundo rir de mim, Aurélio. Ah, Marta, está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 12, que todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sorri. Vou pensar no assunto, Aurélio. Enxuguei as lágrimas e já ia saindo do barraco quando perguntei a Aurélio se ele não se importaria de alugar um quarto na minha casa, pelo valor que ele pagava no antigo apartamento. É claro que não me importo, Marta, mas e você? Não vai se importar? Lembre-se que eu gemo e que eu incomodo você quando você dorme à noite. Se está falando da gemessão, Aurélio, eu lhe garanto que minha consciência anda fazendo muito mais barulho do que ela, e não consigo dormir direito desde que o fantasma apareceu. Além do mais, vou precisar que me leve e me apresente à turma de palhaços do falecido. Aurélio soltou uma gargalhada. Negócio fechado, Marta. Aurélio, você ainda está trabalhando no terreiro? Olha, Marta, quando eu era mais novo, era também muito solitário. Não gostava de gente e minha mãe resolveu me trazer até Pai Tomé. E ele me disse que eu estava fugindo dos meus compromissos com a vida, que eu era uma alma tão endividada que vivia o medo de não dar conta de pagar as minhas contas, não tendo coragem de encarar os meus cobradores. Mas, Aurélio, que cobradores são esses? Não sei se sabe, Marta, mas o espírito é eterno. Está sempre vivendo novas experiências na busca da virtude. Mas nem sempre ele se dá bem e muitas vezes contrai dívidas que acabam se acumulando, até que chega um dia em que não tem jeito de fugir delas. O dia em que a consciência, que é ao mesmo tempo polícia, juiz e carcereira, pega a gente e nos joga na cadeia. Cadeia, Aurélio? É, Marta, nos tornamos prisioneiros da angústia e do medo e a nossa vida vira o inferno, não tendo para onde correr, pois estamos presos dentro de nós mesmos, tendo a consciência do ainda como carcereiro. Ah, o mediador de Pai Tomé viu que havia impressionado Marta. Aurélio era um mediador de Pai Tomé, porque Pai Tomé era um espírito e ele precisava de um encarnado para poder se manifestar. Ele falava pela boca de Aurélio, né? Na incorporação, o fenômeno da incorporação. Marta, venha ao terreiro amanhã, é meu dia de trabalho. Marta agradeceu o convite, mas na verdade não pretendia voltar ao terreiro. Bastava para ela o vexame que passara no encontro com o Pai Tomé. Contudo, no dia seguinte, depois que voltou do trabalho, Marta foi entrando em casa e dando de cara com o fantasma sentado no sofá, com a pior das caras. Sem outra opção, ela deu meia volta e foi para o terreiro.
encontrando Aurélio tirando a dor de um homem de feições sofridas. A dor saindo do homem e entrando em Aurélio podia ser vista por Marta, que também via o fantasma observando o mesmo evento, e também o espírito de pai Tomé, que trabalhava tirando a dor de Aurélio, e também o espírito da mãe de Marta, que, assim como o fantasma, também parecia curiosa com o fenômeno da retirada da dor. Impressionada com o que via, Marta concluiu que, de fato, como a mãe dela havia afirmado, Deus existe e se manifesta através de fenômenos como o que ela estava vendo. Chegou o fim de semana e lá foi Marta, junto com Aurélio, encontrar os palhaços que formavam a equipe que alegrava as crianças do Hospital do Câncer Infantil. Pintaram a cara de Marta, colocaram nela uma roupa de palhaço e falaram para ela se equipar com o melhor sorriso que ela tivesse. Caminhava Marta pelos corredores do hospital quando viu o fantasma parado diante de uma porta. O que foi, Marta? Estou vendo um fantasma, Aurélio. Ah, isso é muito bom, Marta. Ele deve estar observando você, esperando que você lhe arranque um sorriso, fazendo uma criança sofrida sorrir. Após se encher de coragem, Marta avançou até onde o fantasma estava. Bateu à porta, ouvindo uma voz por trás dela dizendo para que Marta entrasse. E qual não foi a surpresa dela quando viu que a menininha deitada na cama com a cara de dor era a neta do fantasma. Ao lado da pequena estava a mãe, que não se conteve de alegria ao ver a palhaça Marta. Vendo que a menina sofria, Marta apelou para o palhaço Aurélio. Tira a dor dela. Não é toda a dor que eu dou conta de tirar, Marta. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer a menininha sorrir, que ela esquece da dor. A palhaça, então, se pôs ao lado do leito, segurou a mão da netinha do fantasma e começou a fazer caretas, quando olhou para o lado e viu o espírito da própria mãe dela, da própria mãe da Marta. Sentindo-se entorpecida, Marta percebeu que algo passava da menina para ela e dela para o espírito da mãe, de Marta, é claro. E quando o torpor passou, a menina não sentia mais dor e Marta sentia a dor da menina. Do mesmo jeito que o Aurélio também tirava a dor das pessoas, ficava com aquela dor um pouco, até que Pai Tomé tirava a dor dele. No fim das contas, o fantasma se tornou um colaborador de Marta, ajudando-a nas visitas ao hospital, mostrando a ela quem das crianças doentes mais carecia dos cuidados da palhaça. Marta tomou o lugar do fantasma na equipe dos palhaços e também passou a morar com Aurélio, se desfazendo da solidão que tanto gostava, mas que lhe roubava o sentido da vida, parando de implicar com a gemedeira do inquilino, já que tinha a sua própria gemedeira com o que se preocupar. De uns tempos para cá, Marta tem mudado muito. E para alegrar os meninos que visitam no hospital, andou se fantasiando de Coelho da Páscoa, de Mamãe Noel, extraterrestre, até anjo da guarda, com asinhas e tudo, passando ela também a acreditar piamente no amor de mãe, já que o amor da mãe de Marta pela filha era tão grande que nem a morte foi capaz de separá-las, passando ambas a trabalhar intimamente, levando alívio às crianças com câncer, o que as tornou literalmente carne e unha. Espero que vocês tenham gostado da história. É mais uma boa história, não é verdade? Uma história da Umbanda, que nos veio através da Umbanda, através do Espírito de Pai também. A gente espera também que vocês tenham um ótimo Dia das Mães. Curtam as mamães de vocês, abracem ela, com muito amor, muito carinho, porque amor de mãe não tem igual. Fique com Deus e até a próxima história.